no versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque importa que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E eu tenho certeza que você veio aqui hoje crê que Deus existe, não é verdade? Mas diz assim, não só crê que Deus existe, mas que se torna presenteador. Galardoador significa presenteador. Se torna presenteador daqueles que o buscam. Mas espera aí, se Deus é bom, por que eu preciso ter uma experiência de que Ele é bondoso? Se Ele é bom, Ele é presenteador, por que Ele precisa se tornar o presenteador? O que nos mostra que apesar de Deus ser soberano e de Ele ser muito bom, existe um componente na minha e na sua vida que ativa o fluir da graça de Deus. Está comigo? Mas Deus não é poderoso, Ele precisa da gente? Precisa. Sabe por que Ele precisa? Não é porque Ele não tem poder e você tem mais poder do que Ele, não tem nada a ver com isso. Ele precisa de você, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a única forma de nós recebermos algo da parte do Senhor é através da fé. Amém? Porque muita gente diz que crê em Deus. Eu tenho certeza que se eu perguntar a você que você crê em Deus, todo mundo vai dizer que crê em Deus, né? Mas todo mundo diz que crê em Deus. Agora eu tenho uma novidade para você. A Bíblia diz que até o diabo crê em Deus também. Você chegou no nível do diabo. A diferença é que quem realmente crê, ele anda em fé. E é por isso que precisa da tua parte, para que Deus veja no seu coração um coração que está na condição de receber a bênção dele. É neste sentido que a vida de fidelidade é importante. Você está comigo aqui? Deus tem todo o poder. Digam comigo, Deus tem todo o poder. Você concorda comigo? Amém. Mas tem muitas coisas que a gente não entende. E Jesus questionou os fariseus e doutores da lei, dizendo: olha, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Eu posso te garantir que as Escrituras têm a resposta para o que você precisa. Amém. Eu não sei como você é, mas eu posso falar como eu sou. E eu sou um indivíduo bastante questionador. Deus teve trabalho comigo, viu, pastor Aurélio? Porque, rapaz, eu queria ser como algumas pessoas é. Quando vê um fogo de Deus, já, aleluia, já me converti. Eu queria ser assim, rapaz. Mas eu era osso duro de roer, viu? Porque não adianta você dizer que Deus era bom. Eu tinha que provar que Deus era bom. Se você dizer, não vale nada para mim. Era assim que eu era. Hoje não, hoje é diferente, né? Hoje eu tenho um coração amolecido, transformado por Deus. Mas era muito difícil, não adiantava o que você dissesse. O que você dissesse é só a sua opinião para mim. Porque a pessoa questionadora é assim. É uma pessoa que quer saber todos os pontos dos is. Esse pontinho aqui está aqui, porque é, né? E uma das coisas que sempre me atormentou, e depois de muito tempo de estudo, eu descobri que esse era o tormento de todos os filósofos. E eu, opa! Uma coisa que sempre me atormentou demais era porque que coisa ruim acontece no mundo. Uma coisa que eu nunca consegui entender antigamente, né? Hoje sim, eu tenho um coração trabalhado, mas eu tinha dificuldade, pastor, de entender por que pessoas boas morrem e pessoas más continuam. Era difícil entender a justiça de Deus diante de um ponto como esse, sabe? Muito difícil. E quando meus pais morreram, em 1989, 19 de maio de 1989, eu tinha 19, 21 anos, acho que eu me lembro bem. Fez as contas, mas eu sei que foi em 89. Meus pais morreram num acidente automobilístico. Aquilo para mim foi muito chocante. É muito chocante isso. Tinha pouco mais de 20 anos, meu irmão tinha 18 anos.
Eu e ele, só tinha mais meu pai e minha mãe. E eles morreram. E eu posso te dar testemunho, até o último dia da minha vida, que eu desconheço pessoas melhores do que os meus pais. Pessoas boas. E para mim era muito difícil encarar essa realidade de que os meus pais, como pessoas boas, morreram e tanta peste ruim existia no mundo. Era difícil para mim entender essa lógica, sabe? De maneira que quando eu me converti, de verdade, e fui batizado no Espírito Santo, em março de 1994, e fiquei 24 horas vendo uma marca na minha frente, assim, 24 horas, eu fechava o olho, via a marca, abria, não tinha nada, fechava, via aquela marca como se a minha retina tivesse marcado com um X. Depois desse dia, eu realmente nasci de novo, mas eu nunca consegui culpar Deus. Nunca consegui. Esse meu questionamento de não entender por que pessoas boas morrem, me fez, no meu coração, na minha mente, começar a ter raiva, não de Deus, mas do ser humano. E por quê? Porque na minha cabeça era assim, como é que tem tanta gente ruim no mundo e essas pestes não morrem, vaso ruim não se quebra? Umas pessoas boas parece que são mais frágeis, morrem primeiro. E na minha juventude, aí dos 20 e poucos anos, eu comecei a ficar com raiva de pessoas. Eu começava a ver, mas tem muita gente ruim no mundo, ninguém presta. Era assim que eu pensava. E quando a gente começa a ter dificuldades e problemas no dia a dia profissional, né, encontrando pessoas que passam a perna, aí é que o ditado se comprovava. Olha aí, está provado. Não tem um que preste. Mas sabe que a Bíblia diz que realmente ninguém presta? Até eu e você, né? É o que a Bíblia diz. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, por causa do pecado do homem, na verdade, as pessoas não são boazinhas demais. Isso é uma ilusão que a nossa mente cria. Todos nós fomos pecadores. Até o momento que nascemos de novo. Quando nós nascemos de novo, nosso pecado é retirado através do sangue de Jesus. Isso é o que se chama de justificação. Mas essa dificuldade eu tive inicialmente, e só com a renovação da minha mente eu entendi, por exemplo, pastor, que se eu tinha dificuldade com pessoas, era difícil para mim amar o irmão, por exemplo. Era difícil para mim. E aí eu vi na Bíblia que o amor não é um sentimento, o amor é uma decisão. O amor de Deus, ele já está no meu e no seu coração. Romanos 5,5 diz que o amor de Deus já foi derramado no coração dos filhos de Deus. E quando Jesus Cristo disse amai-vos uns aos outros, ele não estava dizendo sinta amor, ele disse amai-vos. Ele estava dando uma ordem. E aí eu entendi que eu precisava usar fé para amar. Sabe que você precisa usar fé para amar? Você precisa usar fé para perdoar. Você precisa usar fé para ter convivência. Você precisa usar fé para amar com o amor de Deus todas as pessoas. E foi isso que eu aprendi. E à medida que eu fui conhecendo a palavra, e muito do que me ajudou foi o rema também, eu comecei a aprender a amar as pessoas. E hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente. Mas uma coisa que eu não entendia era porque o mal acontecia no mundo. Porque pessoas morrem. Porque pessoas adoecem. Porque às vezes você quer agradar a Deus e parece que um monte de coisa ruim pode acontecer com a tua vida. Sabe, os filósofos gastaram séculos e até hoje os filósofos do mundo não conseguiram responder essa pergunta. E eles nunca vão responder, porque a resposta para essa pergunta não está na filosofia. A resposta para essa pergunta não está nos questionamentos. A resposta para essa pergunta está no conhecimento das Escrituras. E pelas Escrituras, você vê lá em Gênesis, que quando o homem cometeu pecado, ele não só trouxe a maldição sobre a terra, como trouxe a morte espiritual sobre ele,
mas também deu a autoridade deste mundo para o diabo. E eu fico impressionado como tem teólogos aí que não têm ideia do que é isso. Uma coisa tão óbvia. Jesus disse, olha, vem aí o príncipe deste mundo. Príncipe, a palavra príncipe no original significa o chefe deste mundo. E Jesus disse, eu não tenho nada com ele. Quando Jesus foi tentado, lá em Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 4, fala da tentação de Jesus. E uma das tentações que o diabo disse a ele, disse assim, tá aqui todos esses reinos, eles me foram entregues e eu dou a quem eu quiser, se tão somente tu prostrado me adorares. E aí Jesus disse, aparta-te, Satanás, porque está escrito, só ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. Olha só, se o diabo estava mentindo, por que Jesus não repreendeu a mentira do diabo? Esse mundo jaz no mal. Não é a soberania de Deus, não. Esse mal tem como raiz o diabo. E isso está tão claro, tão óbvio nas Escrituras. E sabe por que alguns teólogos não conseguem entender isso? Sabe por quê? Olha para cá. Sabe por que eles não conseguem entender? Porque muitos cursos de teologia estão contaminados com filosofias humanas. Então, em vez dos teólogos procurar nas Escrituras a resposta dos ditames, daquilo que está confundindo a mente dele, eles vão buscar nos filósofos. Então, tem teólogos ou doutores da lei que entendem que o ponto de vista de 500 ou 1000 anos de filosofia fala mais alto do que a própria Escritura. Mas a própria Escritura diz que o mundo jaz no maligno e que o diabo é o príncipe desse mundo. Então, uma das coisas que vai responder para você como é que essas coisas ruins acontecem é o conhecimento de quem é o teu inimigo. Quando você conhece o teu inimigo, você sabe as forças e o que ele pode fazer. Na verdade, isso aí está, se você for ler, na Arte da Guerra, aquele livro. Você tem que conhecer o inimigo. E o conhecimento do inimigo, que é o nosso inimigo, que é chamado de inimigo das nossas almas, que é o diabo, está nas Escrituras. Você não precisa fazer entrevista com o demônio, não. Você precisa ver a Escritura. Nas Escrituras diz o que ele pode fazer. As Escrituras dizem que ele pode se travestir com um anjo de luz. As Escrituras dizem que ele faz todo o mal, que ele rouba, mata e destrói. As Escrituras dizem que ele é o pai da mentira. As Escrituras dizem o que é que o diabo faz, mas glórias a Deus, porque a Escritura também diz o que Jesus fez e que desfez toda essa operação do diabo. Mas eu disse aqui no início que a Bíblia diz que Deus precisa se tornar o seu galardoador. E eu disse aqui no início que você precisa ter a experiência de que o Senhor é bom. Nesse contexto, a fé é extremamente importante, porque você precisa conhecer o que foi que Jesus Cristo fez pela tua vida, quem você é em Cristo, que poder foi dado a você, que autoridade foi dada a você, o que significa essa aliança que nós vamos daqui a pouco participar, para você entender o que está escrito na palavra de Deus. Lá em 1 João diz, esta é a vitória que vence, o mundo não jaz no maligno. A Bíblia diz, esta é a vitória que vence o mundo que está no maligno. A nossa fé, querido. É a nossa fé que vence a atuação do maligno. Precisamos entender isto. É a tua fé. Já foi feito tudo. A Bíblia diz lá em 2 Pedro, capítulo 1. Todas as coisas que nos conduzem a uma vida de piedade já foram dadas. É por isso que em Efésios capítulo 1, versículo 3, o apóstolo Paulo diz, bendito seja o nosso Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nele nós temos redenção, querido. Nele nós fomos livres do império das trevas. Colossenses diz que ele nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, onde nós temos a remissão dos pecados, nós temos a redenção. Isso é muito mais importante, muito mais poderoso que você possa imaginar.
Veja, eu não estou dizendo aqui que problemas não podem surgir. A Bíblia não diz que você não tem problemas. Ministério Verbo da Vida não diz que você não vai ter problemas. Pastor Sérgio Neiva não disse que você não vai ter problemas. Mas eu posso te garantir que a Bíblia diz que, independente dos problemas, você pode viver uma vida de vitória através da fé. Quer saber o segredo dos apóstolos? Por que os apóstolos, mesmo morrendo, mesmo sendo torturados, continuavam firmes? Quer saber o segredo dos irmãos que eram perseguidos e continuaram firmes? Sabe qual é o segredo? Não é autocomiseração, não. Não é se conformar com a derrota. Não. O segredo era saber que maior é o que estava neles do que o que estava no mundo. Que os que estavam no mundo poderiam perseguir, mas eles já tinham a coroa da vitória. Eles já tinham uma passagem garantida para o céu e também a ressurreição dos mortos. Eles já tinham aliança com Deus. Mas mesmo diante das perseguições, porque isso é algo que a gente não consegue evitar, perseguições é bíblico, tá? Diga, perseguições por parte de pessoas, perseguições políticas, diga, perseguições por sistemas, perseguições por instituições, diga, perseguição profissional, diga, perseguição social, diga, toda sorte de perseguição está na Bíblia. Então, muita gente também não consegue entender quando a gente diz que nós podemos vencer pela fé, mas olha lá, e os apóstolos, queridos, eles estavam num contexto de perseguição do império. Se nós estivéssemos aqui debaixo do Império Romano, você podia ter certeza que a gente estava debaixo de uma perseguição ferrenha. Mas o que não é bíblico é você sofrer pela operação direta do diabo nas tuas finanças, na tua vida profissional, na tua saúde, no teu ministério, tudo que você tem na sua vida, na tua família. Isso não é bíblico. Ter a família perdida, isso não é bíblico, querido. Isso é operação do demônio. Nós temos que levantar o nosso rosto, levantar a nossa fé, levantar a nossa cabeça e continuar firme, porque o nosso Redentor vive e Ele prometeu vitória sobre o mundo. Por isso que Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 ao 18, olha só. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, ou seja, que a gente envelheça, contudo o nosso homem interior se renova de dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, meu Deus, vamos sofrendo chicotada, pedrada. Olha o nível de fé desse homem. Nossa leve e momentânea tribulação, olha como foi que ele conseguiu entender as coisas espirituais. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Você está entendendo o que ele está dizendo aqui? Quando eu sou, ele diz em outro lugar, eu perdi para que Jesus, o Senhor, me afastasse aquele espinho na carne por 3 vezes. E o Senhor disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se estabelece nas tuas fraquezas. E aqui diz, no versículo 9, de boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim, isso aqui está em 2 Coríntios 12, versículo 9, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Isso é o que ele falou no outro versículo, eterno peso de glória. Você está comigo aqui? O poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, olha só, eu sinto prazer nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias,
por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Não adianta o diabo trazer dilemas, situações, circunstâncias. É muito fácil você desanimar. Mas quando você está cheio da palavra, acontece como Paulo disse: não desanimamos. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. No versículo 18 ele diz assim: não atentando, esse é o segredo, tá? Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Oh, aleluia! Isso é o que se chama o bom combate da fé. Paulo fala do bom combate da fé. E pessoas, às vezes, quando ouvem essa mensagem, está ali nos livros do irmão Rega, aí pensa assim: irmão Rega está trazendo uma ilusão. Essa igreja traz uma ilusão. Quando diz o bom combate da fé, e quando diz se é um bom combate, então não vai ter problemas. Não tem nada a ver com isso não. É um bom combate da fé, não é porque não tem problemas. É um bom combate da fé, porque nós sabemos que maior é o que está em nós. É um bom combate da fé, porque sabemos que é a palavra que nos levanta. É o bom combate da fé, porque sabemos que a única forma de um milagre de Deus acontecer é você perseverando na sua fé. E você só vai perseverar na sua fé quando primeiro você tem consciência de que isso é um bom combate da fé. Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18, Paulo disse o seguinte conselho para o seu discípulo Timóteo, que estava sendo um pastor em um lugar. Ele disse assim: este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fosse objeto. Combate firmado nelas o bom combate. Em 3 lugares, Paulo fala do bom combate. Quando ele está no final da vida, ele diz assim, no final da vida ele diz em 2 Timóteo 4:7, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. É interessante que muita gente, quando vê algum irmão que morre, bota logo isso, né? Mas a gente respeita a vida de todos os mortos, mas a verdade disso aí só Deus que sabe. Porque só Deus sabe se a pessoa combateu o bom combate mesmo ou se vivia reclamando da vida. Só Deus sabe se a pessoa completou a carreira ou se for no meio do caminho. Porque eu te garanto, se você não guardar a fé, você fica pelo meio do caminho. Não completa a carreira, não. Não é porque morreu que completou a carreira, não. Morreu significa finalizou essa carreira ali, mas já não sabe se completou. Só Deus sabe. Você concorda comigo? Nem eu, nem você sabemos. Só Deus, não é verdade? Mas o segredo está na última palavra. Guardei a fé. Guardei a fé. Queridos, o motivo pelo qual a gente divulga tanto o rema, de todo o coração, eu estou falando, queridos, olha, antes de eu falar, deixa eu trazer a advertência de Jesus, porque vale para você e vale para mim. Aí a gente fica nivelado, tá? Eu vou até descer, vou ficar nivelado com você aqui. Nivelei, pronto. Jesus disse, olha, de toda palavra frívola, todo homem vai prestar conta diante de Deus. Nós vamos prestar conta no tribunal de Cristo. Se a gente está falando besteira só para vir para o time da gente, negócio da gente, né? É quase uma conversa de mafioso. Quase um negócio. Mafioso é que dizer coisa nostra, coisa nostra. Parece coisa de mafioso. Mas, gente, tem muitas igrejas que funcionam assim, é coisa nostra, né? Não, querido, nós vamos prestar conta de tudo que a gente fala. Então eu vou prestar conta se eu estiver dizendo uma coisa que não é verdade aqui para você agora. De todo o meu coração, eu desejo que você tivesse a oportunidade de fazer o rema. E por quê? Porque eu sei que a sua vida depende de guardar a fé. Sua vida não depende de diploma de teologia carimbado pelo MEC, não, viu, meu amigo? Sua vida não vai depender nem do seu curso de engenharia, nem de medicina. A sua vida vai depender de guardar a fé.
E se eu preciso aprender como guardar a fé, pastor. Porque todo mundo diz que tem fé. Não é, pastor Glauco? Todo mundo diz. Mas Deus sabe se você tem fé ou não. Pelo menos eu sei que a Bíblia diz que todos nós temos uma medida de fé. Mas eu digo guardar a fé. Investir para que a fé cresça. Uma das coisas que mais me impressionou quando eu comecei a fazer o rema, sabe o que foi? A quantidade de vezes que eles abriam a Bíblia lá no Evangelho e Jesus falando. E eu olhei assim, mas pelo amor de Deus. Quando eu fiz o rema foi em 98. E eu fiquei pensando, eu me converti em 1980, 18 anos. Eu vivi dentro de igreja e eu fiquei impressionado. Como alguém já ouviu falar de pensamento circular? Pensamento circular é mais ou menos o que o pessoal diz, viver na bolha. O que é que significa isso, pastor? Eu penso uma coisa, tu concorda comigo. Aí ele ouve a gente e concorda também. Aí nós três fazemos na nossa bolha das coisas que a gente acredita e a Flailton se acredita diferente, a gente já escanteia ele. Então, nós vivemos na nossa bolha. Então, nosso pensamento funciona circularmente. A gente pensa que está cheio de conhecimento, mas não estamos com nada. Estamos só pensando naquilo que a gente imagina que é verdade. E eu fiquei impressionado como existem pensamentos circulares dentro da igreja de Deus que fazem que as pessoas não conheçam a profundidade até mesmo do que Jesus Cristo disse. E eu comecei a ver nas aulas do Rema a quantidade de vezes que Jesus falava sobre fé. Rapaz, simplesmente a principal mensagem de Jesus é fé. E eu fiquei chateado, porque ninguém chegava para mim, só todo mundo falava de pesca maravilhosa de Jesus, né? De Pedro, mas já falava, olha, aquele exemplo de Jesus dentro do barco na tempestade. Quantos já ouviram aqui? No lago de Genezaré. Quase todo mundo falava assim, olha, se Jesus está no barco, aí quase todo o fundo musical. Se Jesus está no barco, nada de mal vai acontecer com você. Aleluia. Você que está sofrendo agora, saiba que Jesus está no barco da sua vida. E aí é umas frases assim, e a gente descobre que a principal mensagem ali não era Jesus dentro do barco. Era como Jesus estava reagindo dentro do barco. Dormindo no meio de uma tempestade. Quando os discípulos dizem, mestre, tu não está te importando não. Ó, não está te importando, então a mensagem principal era como o mestre estava reagindo. Mestre, tu não está te importando não. Estamos a ponto de só sobrar, estamos a ponto de afundar e tu está aí dormindo, mestre. Mestre Jesus se levanta, repreende os ventos, a força das ondas, tudo se acalma. Ele olha para o discípulo e diz, onde é que está a fé de vocês? A mensagem é essa. Não é Jesus dentro do barco da tua vida, não. Porque no dia que você aceitou Jesus, você já está dentro do barco de Jesus. É como tu reage quando tu está no meio da tempestade. Essa que é a mensagem. Você entendeu? Essa que é a mensagem. E o pensamento circular prende você. Enquanto você não entender que a principal mensagem de Jesus é fé. 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 Fé em Deus, o poder de Deus, o milagre de Deus. Mas o milagre só ocorre pela fé. Jesus chegou lá, na terra dele. Né? Quando ele chega lá, olha o que o povo diz. Esse aí não é o filho de Maria e de José? Como diz lá no Nordeste, esse aqui não é um comedor de feijão igual a gente, rapadura, farinha. O que é que esse cara está querendo ser aqui? Querendo ser alguma coisa? Os irmãos dele não estão aqui no nosso meio. Não foi ontem, lá na venda lá. Foi comprar 1 quilo de fubá. O irmão dele. Esse cara aqui está querendo ser o quê? A Bíblia diz que Jesus não pôde fazer muito milagre ali. Ele não pôde. Lembra do primeiro versículo? Se torna galardoador. Deus não é soberano? Por que Deus não pode fazer alguma coisa ali?
Deus não é poderoso e soberano, por que Deus não pode fazer milagre na terra dele mesmo? E a Bíblia diz que Jesus não pôde fazer muitos milagres ali. Apenas algumas curas com imposição de mão. Ou seja, o ministério de Jesus na terra dele foi mais fraco do que muito pastor. Mas Jesus não é o Filho de Deus? Por que ele não pôde fazer? Por causa da incredulidade do povo. E aí o que é que Jesus diz? Ele termina esse trecho dizendo que está escrito que um profeta não tem honra, senão não tem honra na sua própria pátria, no meio da sua família. Demonstrando aqui aquilo que Paulo disse depois. Importa que os homens nos considerem como ministros de Deus, como os dispenseiros dos oráculos de Deus. Então, existe, por exemplo, eu estou pregando aqui, mas você precisa acreditar que eu sou um homem de Deus. Se você pensar que eu sou um canalha, você não vai receber nada. E eu preciso estar consciente que para você não pensar que eu sou um canalha, eu tenho que viver como um homem de Deus. Está vendo que é uma relação, é um feedback. Eu vivo como um homem de Deus, você olha para mim e diz, é homem de Deus, vamos ouvir o que ele tem a dizer. Mas se você pensar de mim, quem é esse Sérgio Neiva aí? Não é um comedor de farinha igual a gente? Hã? Não come pastel igual a gente ali na praça? Quem esse cara está pensando que é? Não estou pensando quem é nada, que eu só sei que Deus é o meu Senhor, que Jesus é o meu Salvador, e o que está escrito na palavra é verdade. E eu desejo de todo coração que você entenda e que isso caia no seu coração. Porque a tua vida depende da tua fé. Vida e morte estão no poder da língua, está escrito lá em Provérbios. E você vai se fartar do que sai da sua boca. O que sai da sua boca vai produzir um fruto. E é por isso que é extremamente, mais do que você possa imaginar, importante você aprender a palavra de Deus. É por isso que a gente divulga o rema, querido. Eu sei, porque eu sei, porque eu sei, eu aposto a minha vida diante de Deus Todo-Poderoso, que aqui em Maringá não tem um curso que vai ensinar melhor fé do que esse. E por quê? Porque a ênfase, a unção que está nesse curso e a graça que está sobre ele é específica para isso. E tem mais. Não é só a procedência do curso, mas o coração daqueles que estão envolvidos nele. E eu fiquei impressionado. Meu Deus, a mensagem de Jesus é fé. Grande é a tua fé. Nem em Israel eu vi uma fé como essa. Veja como Jesus era diferente. Jesus chamou a mulher Cirfenícia de cachorra. De cadela. Foi o que ele chamou ela. Porque a mulher foi pedir a ele chegou e disse, não é, olha como, meu Deus, um negócio desse hoje em dia, o cara era processado na hora. Eu tenho certeza que do jeito que o povo é hoje, tinha o processar Jesus. Tinha lá um processo. Se fizesse uma pesquisa na rede sobre processo, né? Adriana, que é advogada, e encontrar lá Jesus Cristo, filho de Maria e de José. Residente em Nazaré. E o oficial de justiça ia ter que ir lá, mandar um mandato. Por quê? Porque Jesus disse para a mulher assim, ó, não é lícito dar a comida dos filhos para os cachorros. A pessoa chamar a pessoa de cachorro assim. Aí a mulher chegou, olha o que é um coração correto. Quando a gente está com o coração correto, a gente não fica magoado, nem chateado, nem com raiva dos outros, não. A gente entende o que está por trás. E a mulher chegou e disse, Senhor, mas os cachorrinhos, ou seja, mesmo sendo cachorro, né? Mas eu estou aqui para comer as migalhas que caem da mesa do mestre. O que é que Jesus Cristo disse? Mulher, grande é a tua fé. Vai que a tua filha está curada. O centurião romano, um homem de autoridade, na verdade, ele tinha autoridade sobre Jesus, sobre todo mundo que tinha lá. Politicamente ele tinha. Porque o Império Romano dominava toda a região. Apenas manda que o meu servo fique curado.
Porque eu sou um homem sujeito à autoridade. Olha aí, olha o entendimento do homem. Quer dizer, o homem estava tendo mais entendimento das coisas espirituais do que os mestres de Israel. Eu sou um homem que estou sujeito à autoridade. Eu mando, o meu soldado vai para lá, ou ele vai para cá, conforme o que eu mando. Manda só uma palavra. O que é que Jesus disse? Nem em Israel eu vi, olha mais uma vez, uma fé como essa. Vale a pena a gente entender o que é fé, porque aí você vai entender o que é o bom combate da fé. Bom combate da fé não significa sem problemas. Bom combate da fé é que quando terminar ele, você vai poder dizer, guardei a fé e combati o bom combate. Estou em pé, completei a minha carreira. Sabe, é tudo que eu quero na minha vida, é completar a minha carreira. Por isso que eu sei. Veja, eu estou dizendo isso de mim, mas você pode dizer de você também. Eu sei porque eu sei que eu não vou morrer antes do tempo. E por quê? Porque o diabo pode tentar o que for, mas ele não vai conseguir vitória naquilo que Jesus Cristo conquistou para mim. E ele não vai conseguir vitória sobre a sua vida. Porque cada um de vocês aqui que estão aqui nessa noite, eu estou falando de todos, foram chamados nos ventres das suas mães. Essa expressão não está falando de alguém que foi chamado para um ministério de 5 dons ministeriais. Essa expressão está falando de um chamado, ou de uma convicção, ou de uma determinação sobre a sua vida. No dia em que você disse, eu aceito Jesus, nós entramos na predestinação de Deus. Você está comigo? Você está comigo, porque a tua vida depende disso. Porque quando termina esse culto aqui, e você amanhã vai para o seu trabalho, ou para onde quer que você vai ter a sua vida profissional, ou na sua casa, o dia a dia, a rotina recomeça. É ou não é? E nesse momento da rotina, o teu dia vai depender da tua fé. Porque a circunstância pode vir de fora. Mas como você reage vai depender, vai ser o resultado da sua vida. Você entendeu? Queridos, eu sou muito grato ao Rema. Porque eu era a pessoa mais pessimista que você possa imaginar. Para quem é psicólogo aí, ou faz curso de psicologia, ou tem um entendimento básico de psicologia, eu era extremamente melancólico. Você não sabe o que é isso? É aquela pessoa que chora de noite por um sofrimento que nem sabe qual é. A pessoa muito melancólica, a pessoa vive uma vida atormentada. Tudo é motivo para depressão, tudo é motivo para tristeza. E o diabo, sabendo disso, por isso que eu digo que você tem que conhecer seu inimigo. O diabo, sabendo disso, aí ele prepara o pacote completo, né? De rejeição, de traição. Aí, para completar, eu perco, como eu disse aqui, meus pais num acidente automobilístico, né? Então, o caldeirão do inferno, com aquela feiticeira vai mexendo, né? E você não tiver libertação na palavra de Deus, você não consegue viver. Então, eu sei porque eu sei. O que eu estou falando, não estou falando de que alguém disse num livro em algum lugar, não. Eu estou falando do que eu vivo e do que eu vivi. É por isso que em Romanos capítulo 12 diz, não pegue a forma deste mundo, mas transformai-vos através da renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Meu querido, esse mundo jaz no maligno. O príncipe desse mundo é Satanás, ele mata, rouba, destrói, faz tudo que não presta. A única forma de você não ser contaminado com isso e desanimar é renovar a sua mente com a palavra, querido.
É a única forma, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Quanto mais você ouve a palavra, quanto mais você se enche da palavra, mais fé vem, mais convicção vem, mais você levanta a cabeça, mais você vive. O seu rosto vai renovar, vai rejuvenescer a tua energia, a tua força, a tua saúde, tua convicção, o teu propósito. Você vai entender que tem um alvo. O seu alvo é seguir a Cristo, o seu alvo é seguir adiante, é combater o bom combate da fé, porque somente assim você pode cumprir o chamado diante das pessoas. Porque não adianta você dizer que Jesus é bom e que Cristo é a solução, se ele não é nem bom nem a solução para a tua vida. Eu tenho que fazer a pausa para a reflexão agora mesmo. Selar. Selar na Bíblia significa pausa para a reflexão. Ou como disse Jesus lá em Mateus capítulo 25, quem lê, entenda. Eu posso dizer agora, quem ouviu, entenda. Ou como diz o Espírito, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Tá achando ruim? Cadê Jesus na tua vida? Eita, pastor, que palavra dureza. Cadê Deus na tua vida? Cadê Jesus? Cadê Deus? Porque é assim que o diabo faz com você. Mas o que é que a palavra da fé diz? Paulo diz lá em Romanos capítulo 10. Esta é a palavra da fé que nós pregamos. E ele diz antes, porque Deus não está distante de você. A palavra da fé está na tua boca e no teu coração. Ele está fazendo um link com Deuteronômio. Porque se confessares a Jesus como Senhor e em creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aí aqui ele fala de um princípio espiritual, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Provérbios diz que você vai colher e comer do fruto da sua boca. E a Bíblia diz em Deuteronômio e em Romanos capítulo 10 que você fala e crê com o coração. Você fala daquilo que está no seu coração. Então receber a palavra no seu coração e confessar o que está escrito não é pensamento positivo, é a Bíblia, querido. É a palavra de Deus. O diabo é tão safado que inventa essa para tirar você do foco. O que foi que Jesus Cristo disse? Ele falava o tempo todo sobre fé. Quando desonraram ele, disseram, esse aqui não é o filho de Maria? Não teve nada. Acabou. Quando eles ficaram com medo da tempestade, precisou Jesus intervir. Mas nós temos um exemplo claro disso, do que é falar, crer com o coração e falar com a boca, na Bíblia. Jesus, já sabendo o que ele ia fazer, deixou os discípulos, vai, pega o barco e atravessa, que eu vou já. A Bíblia diz que alta madrugada, né? Lá para as 3, 4 horas da manhã. Acho que fala terceira vigília, segunda vigília. 3, 4 horas da manhã. Eles estão lá, de repente lá vem Jesus andando sobre as águas. Né? Eu fico imaginando a cena, hein? Olha a mentalidade desses homens. É um fantasma, é um fantasma. Olha só, andando pelas águas. Foi desse jeito, eles ficaram perturbados, achando que era um fantasma. Um fantasma. Olha a mente deles. Jesus diz, não tem mais, sou eu. Aí o que é que Pedro diz? Se és tu, Senhor, manda eu ir até onde tu estás. Ou seja, Pedro confiou na palavra de Jesus. Pedro confiou que essa palavra tinha poder para fazer ele andar nas águas. E Pedro confiou que se ele obedecesse o que Jesus mandou, ele ia andar. 3 níveis aí. Jesus diz, vem. Vem, Pedrão. Vem. Aí Pedro fez o quê? Ou eu vou. Botou o pé, saiu andando. Eita, homem de fé. Aí o que, é que a Bíblia diz? Olha, o homem de fé estava lá.
Aí é aqui onde entra o ponto que eu me preocupo com a tua vida. Porque você está ouvindo aqui, tá, oh, que palavra boa, que maravilha. Sim, é o que você está ouvindo, o milagre, está dando os primeiros passos. Mas a semana vem, quando começar os ventos e as ondas. Tinha aquela música antiga que se as ondas do mar da vida vierem te afogar. Essa música ela é parcialmente verdadeira, né? Porque ela fala só da incredulidade de Pedro. Segura na mão de Deus. É a incredulidade de Pedro que fala em vez de falar da fé. Por isso que eu digo, é uns pensamentos circular, querido. Tu tem que abrir a mente e o coração para Deus. Porque a mensagem é: vem, Pedoca. Aí Pedoca vem. Aí ele vê o vento. Aí o que é que acontece? Tem medo. É aqui que é a questão. Ai, estou sentindo uma dor. Vai fazer o exame, o médico disse, isso aqui, infelizmente, é uma metástase. O medo é quem? Acaba de receber uma notícia dessa, né? A conta aí vai vir, aí vai não sei quantos milhões e dançou. Perdeu tudo. Uma mensagem dessa? Aí a Bíblia diz que ele teve medo. Quando ele teve medo, o que foi que aconteceu? Começou a afundar. Quando ele afunda, aí é que se cumpre a segunda parte da música. Segura na mão de Deus. Ou seja, cortou o que importa aqui, que é a mensagem de quando você tem medo, você afunda. E aí Jesus vem e pega ele, né? A mão de Deus e vai, né? Como diz a Bíblia, não, a música. O que é que Jesus disse quando puxa ele? Porque tu temeste. Então, presta atenção. O pensamento circular faz você não ver qual é a mensagem. A mensagem é que ele teve medo e Jesus pergunta. E a pergunta de Jesus é que demonstra qual é a síntese do negócio. Por que você teve medo, Paulo? Aí a gente canta a música, segura na mão de Deus. Que coisa linda, Jesus. Meu querido, a mensagem não é essa, que essa mensagem é por que você teve medo? Você podia ter andado sobre as águas. Por que você teve medo, Pedro? Você entendeu, querido? A mensagem de Jesus sempre foi essa: não tenha medo. Lembra da última frase do Evangelho de Mateus? Todo poder e toda autoridade me foi dada. Ide, portanto, e fazei discípulos. Veja, o ide está ligado ao portanto. E o portanto explica que você pode ir porque a autoridade foi dada a Jesus. Então a mensagem aqui não é o ide é a consequência, é a ordem que ele está dando. A mensagem é: eu tenho autoridade, não tenha medo, eu estou com você até o final da vida. Essa é a mensagem. Ide, portanto. Ide. Queridos, eu estou aqui para finalizar essa mensagem dizendo: não tenha medo, porque o medo vai combater contra a sua fé e vai fazer você naufragar e desistir antes do tempo. Não tenha medo, queridos. Resumindo, o que significa? É a seguinte a mensagem de não ter medo. Se você morrer, morra em pé. Aí o negativo pensa assim: já que eu vou morrer deitado para ficar mais descansado, né? O Filho de Deus diz: não, morra em pé, porque eu não dou alegria para Satanás. Porque ainda, se eu tiver que morrer, vou morrer como Sansão, derrubando e matando mais na morte do que na vida. Eu nunca me esqueço dessa mensagem, sabe, dessa parte, sabe, pastor? Sansão pecou, fez tudo que não presta. No final ele disse: Senhor, me dá força para eu terminar aqui o que eu não tinha feito. E diz a Bíblia que quando Sansão pegou nas duas colunas, que derrubou, a quantidade de filisteu que morreu foi maior do que tudo que ele tinha feito antes. Qual é a mensagem disso? Que até o final você tem que ficar em pé. Amém? Agora dá um sorriso para o teu irmão aí.
Diga para ele, não tenha medo. Diga, a alegria do Senhor é a tua força. Oh, aleluia. Vamos agora para a ceia do Senhor.